A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, horas antes da decisão que levou Jair Bolsonaro à Papudinha. A transferência foi considerada uma boa notícia para o grupo próximo ao ex-presidente, que temia uma piora da saúde dele na sede da Superintendência da Polícia Federal. Quem também procurou ministros do Supremo nos últimos dias foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para defender a prisão domiciliar para Bolsonaro. Tarcísio conversou com o próprio Moraes, além de Gilmar Mendes e outros 2 ministros da corte. A conversa de Michele e Moraes, revelada pelo portal Metrópolis, foi intermediada pelo vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, do PL, segundo a Folha de São Paulo. Procurados, o ministro e o deputado não confirmaram, nem negaram o encontro. Michele estaria preocupada com questões de saúde do ex-presidente, que passou por cirurgia nos últimos dias do ano passado e depois da internação caiu na cela da PF. Como o UOL mostrou, Michele também esteve com o decano, Gilmar Mendes, a quem pediu ajuda para a concessão da prisão domiciliar. Num gesto à PF, Michele agradeceu à corporação pelo apoio durante o período em que Jair Bolsonaro ficou preso na superintendência da instituição em Brasília. Assunto para o nosso time de hoje, está escalado, vai aparecer aqui no telão para a gente comentar os assuntos da sexta-feira. Estão conosco Carla Araújo e também o Hilton Fernandes, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política. Bem-vindos os dois. Boa tarde. Carla, e essa movimentação, em especial da Michele, mas também do Tarcísio? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Diego, a Michele Bolsonaro, ela passa a ser cada vez mais uma figura importante nesse cenário eleitoral de 2026, né? Por algumas razões, né? Primeiro, ela tem ali o sobrenome Bolsonaro, né? Mas ela tem uma relação com os filhos do ex-presidente que, historicamente, foi bastante tumultuada. Ela era durante o governo, né? Se a gente lembrar, durante o governo do presidente Bolsonaro, a primeira-dama Michele era brigada mesmo, rompida com o Carlos Bolsonaro. Eles acabaram reatando e fazendo as pazes. O que a gente tem visto nessa semana é eles explicitando, ela e o Flávio, que hoje foi alçado pelo próprio ex-presidente como o possível e o provável candidato da direita para pegar esse bolsonarismo e manter o sobrenome vivo. E aí a gente tem visto a ex-primeira-dama publicamente fazer gestos de apoio, ainda que velados, né, Diego? Nessa altura do campeonato e em política, a gente sabe que não tem nada sem estratégia. Então a gente vê a ex-primeira-dama fazendo acenos a Tarcísio, que demora um pouco para manifestar o seu apoio a Flávio, depois o faz mais uma vez, mas ainda de forma tímida. A gente tem visto esse quase racha aí na família Bolsonaro, que tende a, talvez, com o decorrer do processo, se acirrar. O que tem aí de fator, digamos assim, que pode mexer com esse cenário? É justamente a saúde do ex-presidente e essa questão da prisão. Porque a gente falou aqui um pouco ontem, eu estava no Poder e Mercado, Diego, que analisando um pouco essa questão da transferência, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha, o que acontece? Essa transferência, a despeito da questão jurídica, né, que aí a gente deixa para a esfera jurídica, para os advogados, pensando na estratégia política, pouco importa para os apoiadores do ex-presidente e para a família do ex-presidente, os argumentos que Moraes usou na decisão ontem. Porque se a gente for olhar, o Moraes listou ali melhorias nas condições do estabelecimento e do tratamento dado ao ex-presidente. Fez questão, inclusive, de destacar que o ex-presidente, por ocupar o cargo, tem essas, digamos, né, essas regalias quase, por ficar sozinho no quarto, com ar-condicionado, enquanto a gente tem um sistema prisional brasileiro enorme, com várias mazelas, etc. O ministro coloca essa realidade do sistema prisional nessa sua decisão. E aí, o que acontece? Não importa os argumentos do ministro. A família e os apoiadores do ex-presidente continuam com o mesmo discurso de que há ali uma espécie de tortura ao ex-presidente, de que o ministro Alexandre de Moraes não tem atendido aos apelos de prisão domiciliar e que isso, na visão deles, é equivocado, enfim. Então você tem a disputa da questão política mesmo envolvendo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Diego, a gente não tem... Aí a gente para aqui, porque daí a gente não sabe como vão ser os próximos acontecimentos para ver quais consequências tem. Mas o que a gente tem agora é um momento de tensão entre os herdeiros políticos, digamos assim, de Jair Bolsonaro,
que tenta manter vivo ainda o seu sobrenome nessa eleição, que tem um poder relevante, que ainda tem uma parcela de apoio de uma parte da população que é significativo, e aí a gente vê essas rusgas aumentando enquanto o presidente está né, preso. Então, e o quanto essas rusgas vão aumentar e realmente rachar, a gente não sabe, mas que vai ter muito pano para manga nessa relação familiar e com impacto no xadrez eleitoral, isso daí já dá para a gente começar a apostar que nesse ano a gente vai ver, Diego.